Olá pessoal, chegamos em mais uma aula aqui do nosso curso. Nesta aula nós vamos falar sobre um assunto muito importante que chama-se remunerações variáveis. Nesse conteúdo você vai entender o que é, as suas vantagens, como funcionam. Para iniciarmos nós vamos citar alguns pontos que é vantajoso sobre essa questão, sobre essa remuneração variável. Um dos pontos que nós vamos citar aqui é referente ao horário flexível. Também podemos exemplificar como um ambiente de trabalho mais leves. Tem a oportunidade do horário em home office, e também os feedbacks constantes. Esses são alguns benefícios dos modos de incentivar os funcionários de uma remuneração variável dentro da organização. Nessa lista, nós vamos entender o que motiva esse colaborador para estar fazendo essa opção, para estar ganhando essa remuneração variável. Remuneração variável, muitas vezes nós temos que entender que o próprio nome já diz, variação daquilo que eu vou receber. Porém, não é um período que eu tenho que trabalhar para que no final do mês eu receba algo fixo. Tudo vai depender do meu empenho e dos meus resultados. As empresas hoje estão sempre atrás de maneiras de se tornarem cada vez mais competitivas e atraentes para o mercado de trabalho. Nós temos que entender que, para isso, ela deve encontrar meios de estimular internamente para que seus colaboradores fidelizem dentro daquela instituição e continue trabalhando de maneira engajados e com vontade de crescer sempre a nível que você tem que entender que isso vai trazer resultados. Diante dessa premissa, nós temos que entender o seguinte, que cada remuneração variável, assim como nós citamos aqui alguns momentos que é vantajoso, tem também as suas desvantagens, Então nós temos que entender também que a organização esteja em constante crescimento, embora nessa remuneração variável envolva também as áreas de finanças e precisa de uma gestão de planejamento estratégico. Sem essas informações, ela é considerada uma parte de responsabilidade da equipe que cuida da parte de RH, do Recursos Humanos, que é o nosso curso que nós estamos dando sequência sobre as atribuições dessa forma de trabalhar desse setor, que basicamente ele trabalha juntamente com uma pessoa ali que cuida do DP, Departamento Pessoal. Então, para a gente entender melhor, nós vamos definir aqui para vocês o que é uma remuneração variável. E para compreender melhor, saiba que a remuneração variável não é dita como um salário, e sim ela complementa, Então, na verdade, é uma complementação dele. Em definição, nós temos que entender que a remuneração variável, muitas instituições, empresas colocam aí, entre parênteses, RV, que no caso se diz que é remuneração variável. É uma remuneração atrelada ao desempenho profissional desse indivíduo. Ou seja, nós temos que também deixar claro para esse colaborador que durante o período de tempo que ele complementa esse salário fixo, ele tem que entender que nós estamos mensurando dele, a sua prática que é usada e também o seu resultado diante do desafio que foi indicado aí para ele, certo? E com isso, basicamente, nós temos que entender que isso faz parte do processo do estudo para implementar a remuneração variável, certo? Pois então, pessoal, é comum encontrar esse tipo de remuneração para algumas funções. Esse reconhecimento dessa nova prática traz a valorização dos funcionários e maior
incentivo na sua forma de trabalhar, né? Que isso também permite o incentivo deles a continuar a alta produtividade, porque mês a mês ele vai querer se superar. Isso também é um bom atrativo na hora de recrutar novos talentos para a organização, porque, na verdade, o nível de entrega desses colaboradores de venda, ele é muito gratificante e, consequentemente, nós temos como exemplo profissionais de alto padrão. Por quê? Porque, na verdade, todos os nossos vendedores estão esforçando cada vez mais para ter melhores resultados. Então, como falamos anteriormente, esse tipo de remuneração ele auxilia muito na hora de incentivar os colaboradores em suas funções. Como é dito, a remuneração variável, ou seja, pode ser maior se atingir melhores resultados. Então, pessoal, com isso, todos os colaboradores vão empenhar muito mais e vão estar sempre lutando por melhores resultados para alcançar suas metas. Mas também nós temos que entender que esse colaborador ele precisa ser trabalhado. Não é só aplicar o novo processo, apresentar os benefícios que ele vai ter se ele empenhar mais, mas também ter esse acompanhamento, tá? Então, fica a dica para o supervisor e gerente que se você tem uma equipe que está entregando muito, o acompanhamento é primordial, tá? Outra coisa que nós podemos citar aqui ainda nessa aula, sempre um rendimento alto e seus objetivos de carreira faz com que esses colaboradores eles estejam sempre em busca de cada dia um melhor resultado e com isso a equipe cresce cada vez mais na questão da maturidade de estar lidando com essa nova perspectiva de trabalho. Agora nós vamos citar quais são as desvantagens, né? Você deve tomar cuidado ao implementar esse tipo de remuneração na sua empresa. Por quê, pessoal? Assim como todo processo tem vantagens, mal trabalhado ele causa desvantagens. E a remuneração variável não é diferente. Então vamos falar um pouco sobre as desvantagens. A possível diferença salarial entre funcionários que ocupam o mesmo cargo pode gerar insatisfação. Por isso que eu citei ali anteriormente a necessidade do supervisor ou gerente da área estar acompanhando. Porque eu tenho que puxar um vendedor um pouco mais, eu tenho que frear o outro, entendeu? Tem que ver a ética de venda de cada um e assim gerando resultados. Então, dependendo do objetivo final, o colaborador pode focar mais em quantidade do que em qualidade. Essa parte, pessoal, é uma parte muito séria, porque eu não preciso de pessoas que queiram apenas vender de qualquer maneira. Eu preciso de pessoas que queiram vender esse produto, mas também cuidar dos nossos clientes de maneira ética, né? Funcionários também podem se sentir inseguros e frustrados caso não consiga atingir aquela meta ou caso no segundo mês consecutivo ele vê que não é para ele. Tá? Se o incentivo for sempre o mesmo, a motivação, no caso, pode desaparecer com o tempo. Porque, na verdade, ele vai entender que aquilo ali faz parte da rotina dele. Então, se eu vendi até X, está tudo certo. Eu não preciso ter essa forma de estar querendo cada dia mais, né? Pode gerar também uma angústia e ansiedade. Por quê? Porque, na verdade, aquela pessoa que não conseguir atingir a meta, ele vai ficar um pouco frustrado. Por isso, deve haver toda análise para essa estratégia. Para esse tipo de remuneração, antes de ser implementada, nós temos que ter um estudo muito bem estruturado para que essa implementação não cause todos esses pontos que nós citamos anteriormente aí, que pode causar nos colaboradores, vendedores, enfim, todo mundo que vai trabalhar nesse formato aí. Caso o funcionário passe a focar seu trabalho pensando em apenas nos benefícios pessoais,
esse sim vai deixar de lado a qualidade. E com isso, nós temos que entender que tem um outro ponto a ser verificado nessa nossa aula. Conforme conteúdo, nós estamos falando os objetivos e valores que a organização oferece. Nós podemos perceber que há algo errado em como a RV está sendo aplicada, pois acaba sendo vista como apenas uma consequência financeira e não como um incentivo para esses colaboradores estar empenhando cada dia mais. Pois então, vamos criar aqui uma exemplificação de como funciona na prática essa implantação e até mesmo como esse colaborador ele pode visualizar uma oportunidade ou não diante da forma que foi apresentada essa remuneração variável para essa equipe de colaboradores. Então, conforme nossos exemplos, para você conseguir visualizar melhor, imagine bem, nós temos uma equipe que tem uma meta em aumentar sua produção em 30%. Nesses 30%, e caso eles consigam atingir esse número, nós vamos remunerar cada um com um bônus. Esse bônus, vamos citar aqui um valor, tá? Esse valor pode ser variável, mas nós vamos colocar aqui R$350. Se o pensamento dessa equipe ou desse time, que nós estamos falando, for somente aumentar a produtividade, nós temos que entender que para conseguir esse dinheiro não é vantajoso. Por quê? Porque na verdade a equipe vai só querer esse dinheiro extra. Aí sim há a chance da qualidade de seu trabalho diminuir. Por quê? Porque o foco dele está sendo apenas pensando no final do mês aqueles R$350 a mais. Então, nesse sentido, o papel do supervisor e do gestor é primordial. Por quê? Ele vai trazer essa informação para a equipe que a qualidade é seguida com a qualidade dos bons trabalhos prestados. Diante dessa afirmação, entendendo que a qualidade não está relacionada à meta a ser alcançada, assim a equipe pode até ter alcançado a meta, mas o seu resultado é de melhor valor. Por quê, pessoal? Porque eles estão cuidando também da qualidade, da qualificação. Diante disso, nós temos o quê? Assim como no primeiro exemplo lá, o time está focado só no valor, no segundo exemplo, o time está focado em gerir e também alcançar as metas e com isso a qualidade ela vem junto com esse time, tá? Um outro ponto que nós podemos citar aqui, além dos indivíduos terem a chance de apenas focar no que vão receber no final do mês, pode acontecer também de acabar gerando um sentimento de frustração nesse ambiente de trabalho. Por quê, pessoal? Nós podemos trazer aqui nesse exemplo o seguinte, vamos colocar aí que eu tenho uma equipe de vendas e essa equipe de vendas eu estou com 3 colaboradores que possuem as mesmas metas. Então, esses colaboradores, eles entendem que cada um precisa atingir a meta individuais e há apenas um no time que não tem conseguido. Então, pessoal, exemplo aí. Basicamente, eu tenho 3 vendedores. Desses 3 vendedores, um não conseguiu bater a meta. Então, essa pessoa, como nós estamos falando da questão de frustração, essa pessoa será a única pessoa que pode acabar ficando frustrada. Por quê? E desmotivada profissionalmente. Porque ela começa a colocar em pauta se as oportunidades e a forma que foi lhe apresentado está sendo igual aos demais, Então, consequentemente, essa pessoa não está alcançando as suas metas e ela também não vai receber o mesmo valor que os colegas.
Então, por isso que também há necessidade da gente colocar metas individuais e também metas em equipe. Porque se esse colaborador não conseguiu atingir a meta individual, pelo menos ele vai atingir a meta em equipe. E o gestor, ele tem que trazer esse vendedor um pouco mais ali próximo para que ele também consiga atingir as mesmas metas. Entenderam? Agora que nós sabemos um pouco mais sobre essa remuneração variáveis, vamos entender como implementar de maneira assertiva esse projeto, no caso esse planejamento, tá? Aqui, agora, nós vamos indicar para evitar situações inevitáveis, né, de como implementar um plano de RV de sucesso. Nós podemos citar que é importante focar em alguns pontos. E esses pontos, pessoal, a partir de agora eu vou pedir para vocês pegar uma anotação aí, um caderno, uma agendinha, né, para a gente estar copiando alguns pontos importantes para que eu implemente esse planejamento de remuneração variável para que isso seja eficaz e que dê bons frutos aí na nossa empresa. Primeiro ponto que vocês vão anotar aí: definição de metas com indicadores de qualidade e quantidade que sejam práticos e realistas. Então, pessoal, o que nós temos que entender é que os funcionários eles têm que ter uma segurança e que eles vão poder alcançar tais objetivos, conforme descrito, né, nesse planejamento. Um outro ponto aí que a gente tem que deixar muito bem claro são as metas alinhadas com o objetivo estratégico da organização. Então, a organização, assim como as metas, elas têm que estar andando em parceria ali para a gente chegar nos objetivos em comum, tanto da parte estratégica quanto da parte de execução, tá? Da sua equipe aí. Um outro ponto que nós podemos citar aqui é a apuração dos resultados feita de maneira transparente, de jeito que o trabalhador consiga compreender como foi feita. Então, na hora de apresentar esse planejamento para a equipe, ela tem que estar muito bem estruturada e clara. E, naquele momento, perguntar para todos os envolvidos: houve alguma dúvida? E esclarecer naquele momento, tá? Um outro ponto que nós estamos citando aqui, a comunicação do plano de remuneração, ela deve ser feita de forma objetiva e clara para os colaboradores, para que não tenham margem de duplas interpretações. E questione os métodos escolhidos. Então, pessoal, se caso as interpretações for em duplicidade, isso vai gerar questionamentos. É inevitável. Então, por isso que tem que tomar cuidado. Um outro ponto aí que eu quero que vocês anotem é o plano de remuneração variável, ele tem que estar alinhado com o orçamento empresarial. Então, se eu vou implementar um plano de variação, de remuneração variável, isso aí eu tenho que estar ciente que a empresa vai ter custos, mas também nesses custos nós vamos tirar em cima dos benefícios, dos ganhos. Então isso tudo tem que estar muito bem alinhado. Um outro assunto que podemos ainda citar nessa aula é a regulamentação da remuneração variável. Então, pessoal, nós temos sim uma regulamentação que deixa claro como tem que ser feita a implementação dessa remuneração dentro das instituições. Para aplicar um plano de remuneração na sua empresa, nós estamos dizendo aqui que existe uma base legal e essa base deve ser respeitada, assim como nós colocamos aqui, juntamente com o nosso vídeo, tá, uma tabelinha que ilustre para que vocês entendam, tá? E essa tabela eu vou deixar em todo o período aqui da aula, da agora para frente, para vocês copiarem também, tá? Nós vamos fazer aqui um comparativo. Esse comparativo é entre um planejamento de remuneração variável, tá? E sobre
a participação de lucros, que também é um outro projeto aí, né, que nós também temos, tá? Mas isso vai ficar para uma outra aula ou outra ocasião que a gente pode citar melhor como funciona. Então, pessoal, o que significa o Programa de Participação de Lucros e Resultados, que foi o que eu acabei de falar. Agora, com a planilha do lado, vamos citar algumas diferenças. Analisando, na tabela nós temos, na primeira coluna aqui, que vocês estão visualizando, nós temos o quê? Os itens de comparação. Esses itens de comparação, nós podemos citar o seguinte. Nós vamos citar sobre as bases do que temos. Então, nós temos a CLT, período de pagamento. Então, em um está lá, sem restrições de período de pagamento pela participação de lucros anual ou semestral. Relação com salário fixo, CLT. Complementar, né, a renda fixa. Agora, sobre a questão do PPLR, não complementa, tá, a remuneração fixa. Então, ou seja, pessoal, para cada uma dessas diretrizes, nós temos uma exemplificação. Então, eu quero que vocês acompanhem a partir de agora na tabelinha, que está bem separado, tá? Oficialização CLT, contrato específico do PPLR, acordo com os colaboradores. Nós temos também aqui, ainda na nossa tabela, a base de cálculo. Então, qual é a base de cálculo? CLT, metas individuais e setoriais. E sobre a coluna lá do PPLR, que é a participação dos lucros, né? Nós temos o que? Lucros ou resultados globais, tá bom? Sobre trabalhadores antigos, tá? No caso, CLT, seletivos. No caso, PPLR, todos. E os encargos? Vamos falar dos encargos trabalhistas, tá? No caso CLT, há encargos sim, de incidência, né? Integral, tá bom, pessoal? No caso do PPLR, não há incidência. Então, aí nós temos os dois nivelados lado a lado para vocês entenderem como um funciona e como o outro funciona, tá? Agora que comparamos, né, e analisamos, é importante que vejamos o que mais atende o meu modelo de negócio. Por quê, pessoal? Porque agora eu tenho o conhecimento. Se a minha empresa ela está mais próxima de eu implementar um projeto aí, né, e um processo de remuneração variável, ou se por um acaso a divisão de lucro seria mais eficaz ali para que a gente trabalhasse, tá? Mas essa análise, como garantir que a RV é viável para a sua empresa ou não? No caso, pessoal, essa análise ela tem que ser feita muito minuciosamente. Por quê? A remuneração variável é uma ótima maneira de motivar os seus colaboradores, certo? Então, para que eu consiga manter uma alta entrega e produtividade nos resultados, tá? Então eu tenho que entender que além de eu estar citando essa informação, porém esse plano pode causar também grandes impactos, né? O que eu falo, impactos são gastos na sua empresa. Por quê? Porque na verdade, quando você elabora um plano, aplica o plano, acompanha o plano e gera resultado, isso tudo vem junto com custos, né? Por quê? Porque na verdade, consequentemente, você vai ter que receber um pouco mais desses valores, mas também vai ter que dividir com os colaboradores. E esses colaboradores, contrapartida, ele vai ter que entender que ele faz parte, porém ele precisa do material necessário para que faça esse trabalho.
Então, diante dessa premissa, é necessário que esteja prevista no orçamento empresarial. Outro ponto aqui que nós podemos citar, na hora de fazer os cálculos do que será gasto com esse tipo de remuneração, conte com cenários mais otimistas possíveis, tá? Porque onde todos alcancem todas as metas. Porque desta maneira tem como a gente trabalhar de modo mais assertivo, tá? E você consegue também trazer e garantir uma melhor argumentação e um valor que cubra todo o custo e o plano, tá? Assim você, consequentemente, não afetará, no caso, do andamento, todas as finanças que foi separada ou que vai ser investida para esse novo projeto, certo? Dando sequência, pessoal. E como sabemos, o orçamento não é estático e pode haver alterações. Por isso, conforme as etapas do plano que forem cumpridas, é necessário que garanta uma avaliação para poder fazer, no caso, os ajustes necessários. Então, pessoal, toda pessoa que for responsável de estar implantando um plano de remuneração variável ou qualquer outro plano dentro da empresa, o acompanhamento e a mensuração de resultado é primordial para que esse plano seja eficaz e esteja amparado diante daquilo que foi planejado, tanto no âmbito estratégico, financeiro ou executório da própria equipe, tá bom? Por exemplo, se perceberem que essas metas não estão sendo cumpridas, reavalie os objetivos e valores e opte por aplicar metas realistas, para que a gente consiga trazer o resultado, fazer com que a equipe entenda de forma clara e transparente e também nos traga esse retorno que foi almejado no início aí dessa aplicação desse novo planejamento. Um conselho que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que eu quero que vocês executem e que dê muito certo aonde vocês estão implementando esse plano de remuneração variável. Você deve usar o que tiver de diferença como um investimento em outros setores. Assim você acaba usando esse método sempre para incentivo e motivação dos seus colaboradores. Então, o contexto de eu estar implementando esse plano é o quê? É trazer a motivação e o incentivo necessário para que esses colaboradores abracem a causa e, no caso, siga esses planos aí. Um outro ponto que nós vamos citar aqui, planeje muito bem antes de implementar. Por quê, pessoal? Porque isso pode trazer gastos desnecessários, que a gente fala tanto de tempo quanto de valores financeiros. E também há diversas vantagens ao aplicar em seu negócio o programa de remuneração variável, assim como nós citamos no início da aula. Porém, eu tenho que ficar atento a seus perigos também, que foi o caso das desvantagens que nós citamos ali, Ambos financeiros e comportamentais, por isso pode julgar e fazer com que não dê certo. Então, todo o acompanhamento ele precisa de ter garantia que esteja alinhado com o financeiro, planejamento estratégico e também a gestão com os colaboradores. Diante desse fato, essa maneira se garante um ótimo incentivo aos seus colaboradores e também ótimos resultados para manter e chegar aonde a gente precisa, tanto na qualidade quanto na quantidade, que vai gerar o resultado satisfatório aí, certo? Além de ser mais atrativo para que nós entendemos que esses candidatos que vão vir a reter novos talentos, eles também entendam essa qualificação da empresa.
e fiquem interessados em fazer parte do quadro de colaboradores. Então, trazendo aqui para vocês, nós temos vários benefícios. E as desvantagens só vai ocorrer caso não seja feito o acompanhamento e não tenha ditado, no caso você não tenha esclarecido muito bem para qual e quando nós vamos estar implantando esse planejamento. Então, pessoal, a equipe de recursos humanos deve planejar muito bem antes de implementar na empresa. E fica a dica para vocês aí que vão implementar esse novo plano, de remuneração variável, tá? Primeiro ponto aí, converse com os gestores, esclareça lá para o setor financeiro quais serão os custos, o que vocês entendem que pode ser feito, entendeu? E o mais importante, os colaboradores eles têm que abraçar a causa, porque o resultado vai depender de toda a equipe trabalhando na prática, ok? Então, pessoal, mais uma aula, estamos finalizando. Agradeço vocês que estão nos acompanhando. Essa é a penúltima aula, tá, do nosso curso de departamento pessoal. A última aula nossa nós vamos falar mais no âmbito do final do ano, tá? Que sempre chega lá, 13º e férias, que muitas vezes os colaboradores eles precisam entender melhor como funciona esse cálculo.